Saudações! Sexta-feira, mais uma semana que se encerra. E perceba como o tempo passa rápido. Por isso a necessidade de estarmos sempre juntos ao nosso Deus. Não por medo do final, mas por ter certeza que em todas as etapas, em todos os processos, é o Senhor Deus que está conosco. Acabei de ter missa da penitência aqui, começamos às 5h30 da madrugada, né? Não é da manhã, 5h30 da madrugada. E a gente percebe que com o passar do tempo começa a diminuir a quantidade de pessoas. Sabe o que isso significa? Significa que eu tenho que rezar por aqueles que foram ficando durante o caminho. Motivo de oração é oração pelo outro. Motivo de crítica é rezar. Eu tenho que rezar, não tenho que criticar. Eu não tenho que tentar trazê-lo para a igreja. Eu tenho que trazê-lo para Deus. Ou levá-lo, né? Mudando. Ao invés de trazê-lo para Deus, levo esta pessoa para Deus. Ontem, na missa da quinta-feira, na bênção dos objetos, eu dizia isso para as mães, para os pais. É a missa da família, a missa dos filhos. Por quê? É a missa que eu peço para que a mãe coloque a mão sobre a roupa e reze para o filho que não veio. Da mesma forma, você e eu aqui na minha casa, você onde quer que esteja, de manhã, à tarde, à noite, antes de dormir, sempre reunidos e confiantes nesse Deus amoroso, e vamos ouvir isso na leitura de hoje, misericordioso. Por isso, tracemos sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia e compaixão, a unção, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E juntos digamos assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. O Nossa Senhora nos cubra com seu manto, e se acaso chorarmos, Jesus misericordioso, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos lá. Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho, pensando: o meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomemos posse de sua herança. Então o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta é que se tornou a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e entenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o tinham na conta de profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A vinha é considerada sempre o povo de Israel, o povo que deveria acolher o Cristo, o Messias que viria. Tanto assim que quando Mateus diz que pegaram o filho, espancaram-no, mataram-no e jogaram para fora da vinha, é porque Jerusalém era essa vinha, né? A cidade santa onde o povo de Israel se reunia. Então, os fariseus e os saduceus logo viram que era a respeito deles que ele estava falando, que Jesus estava falando. Então, são algumas coisas para a gente pensar. Primeira coisa, olha só como que a ganância da herança, e olha, preste atenção, a herança aqui que nós estamos falando é o reino dos céus, viu? Fique esperto, porque às vezes você e eu somos tão gananciosos, nós vivemos de tal forma uma ganância que a gente esquece que os primeiros do reino para Jesus não somos nós que tantas vezes nos comportamos como os santos.
Lembra que essa semana eu comentei com você que os santos, na época de Jesus, eram os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei? Então, tomemos cuidado, você e eu que somos católicos, estamos sempre dentro da igreja e ao invés de termos obras de misericórdia, obras de ajudar o outro, e não digo apenas de fazer cesta básica, não digo apenas de comprar leite e mandar numa creche, não é só isso. As obras de misericórdia eu estenderia também para aquilo que Jesus nos ensinou, de estender mão. E quantas vezes, ao invés de estender mão, a nossa obra de misericórdia é estender dedo numa comparativa. Porque eu faço, por que você não faz? E quando nós estendemos mão, nós lembramos dessa boa nova de Jesus. Qual que é a boa nova de Jesus? O que que é uma boa nova? A boa nova, ela é aquilo que traz de novo, novidade. A novidade na vida daquele que sofre não é o dedo apontado, aquilo que nós consideramos que os notáveis, como na época de Jesus, os notáveis, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, apontavam o dedo e diziam quem ia e quem não ia para o reino de Deus. E Jesus vem e diz assim, tanto que amanhã, sábado, a gente vai ouvir falar sobre isso. Nós vamos ler Lucas 15, que para mim é maravilhoso, que fala a respeito do Pai misericordioso e do Filho que se arrepende e volta. E os mais velhos, que temos 50, 60, 300 anos de igreja, não permitimos que eles voltem. E Jesus começa a ser acusado de comer com prostitutas e pecadores, publicanos. Hoje, eu, como sacerdote, você e eu, como católicos, apostólicos, romanos, nos comportamos como Cristo? Cristãos? Outros Cristos? Que quando estamos sentados à mesa, começamos a julgar quem é pecador? Quem são aqueles que não podem sentar-se à mesa? Pensemos, hein? Se somos católicos e se somos cristãos. Naquilo que é a nossa mão estendida, não no dedo apontado. Fica isso para nossa reflexão dessa sexta-feira. Oh, mas sexta-feira hoje é dia de não comer carne. Tudo bem, não discuto com você. Não, hoje é sexta-feira, eu passei na frente dos bares aqui da cidade. Olha quantos pecadores, olha tomando cerveja gelada, aquele chopinho gelado. Saiu água da minha boca, chegou a sair água da minha boca. Como que podem, numa quaresma? Invejoso. Você tá tendo inveja de querer estar lá. Imagina, eu jamais. Na quaresma é tempo de conversão. Então se converta. Como comecei falando hoje? Não julgo, rezo. Não sei. Não gostou do que eu falei? Mas é só você ler o Evangelho. Às vezes você fica atrás de leis, norma, preceito, que não está escrito no Evangelho. Toma cuidado, viu? Porque está escrito que não pode comer carne às sextas-feiras. A igreja ensina que é só a sexta-feira da paixão. Tudo bem, não quer comer às sextas-feiras, quarta-feira? Ótimo, mas não julgue quem come, nem faz em casa, né? Porque, não, imagina, não vou fazer como. Hoje todo mundo vai comer ovo. Você perguntou pro teu filho se ele gosta de ovo? Eu gosto. Eu comeria de boa um ovinho com pão, um ovinho com arroz e feijão, um ovo com qualquer coisa, sardinha, uma delícia. Mas teu filho gosta? Pense bem. O que você tem feito que Jesus não faria? Mas eu faço em nome de Deus. Cuidado, hein? Os fariseus, os notáveis porque se achavam os melhores. Colocava muita gente que Jesus olhou e falou assim: vocês são hipócritas, sepulcros caiados, bonito por fora e por dentro, pão bolorento, por dentro corpos, apenas pessoas mortas. Pensemos nisso. Quaresma é época de conversão, é época de conversação. Conversar sobre aquele que virá ressuscitado, aquele que já é ressuscitado. E que na Quaresma dizemos assim: olha, existe alguém, um Deus infinito, que morreu por você. Aí pode estender o dedo, né? Olha que gostoso estender o dedo nessa hora. E morreu por você. Ó, tem 3 dedos apontando para mim, dizendo que ele morreu por mim, para que eu fosse salvo. Amém? Amém. Então vamos rezar, pegue a água aí pra gente abençoar,
Que hoje, sexta-feira, é dia do quê? Dia de ser feliz. De penitência, de jejum? Ótimo. De dedo apontado para dizer quem não está jejuando? Jamais. Estenda a mão. Ó, quer fazer jejum comigo? Ó, hoje eu não vou comer carne. Vamos ficar sem comer carne hoje. Depois a gente pega o dinheiro que a gente ia gastar com a carne e vamos comprar a fralda geriátrica pro asilo da cidade pra gente dar na Páscoa. Vamos juntar tudo. Beleza? Então tá bom. Pegue a água. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando o nosso santo batismo, seja uma água limpa, pura, que liberte, salve, afaste todos os males e limpe por dentro e por fora. Abençoai, Senhor, esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém. Amém. Pegue a oração e vamos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado. Reze por aqueles que você não tem compreendido o que eles têm feito e que você, ao invés de apontar dedo, estenda a mão. Que toda a raiva que você sente seja talvez modelada pela tua penitência dessa quaresma. Que você consiga um dia, se não conseguir estender a mão, pelo menos dizer assim: Senhor, abençoe este meu irmão. Abençoe, Senhor, esta minha irmã que eu não consigo perdoar. Amém? Amém. Falar em mão estendida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que você tenha uma abençoada sexta-feira, repleta da graça de Deus. Aproveite o seu final de semana. Que o Senhor Jesus seja sempre vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe, graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.